Os bonecos têm uma presença e a sensibilidade de reconhecer essa presença começa a abrir um espaço de reconhecer que ali talvez tenha uma presença viva. A minha vontade com esse vídeo é apresentar esse trabalho dos Sombricalhos para as pessoas, fazer com que isso seja visto, fazer com que as pessoas conheçam ou saibam que isso existe. É uma vontade de compartilhar a experiência que eu vivo na interação com eles. Tenho também muita vontade que as pessoas possam ter esse contato presencial com eles, que elas possam tocar, que elas possam sentir de perto e que elas possam brincar com as suas sombras. Antes dos Sombricalhos nascerem, teve todo um tempo preparatório para que eles pudessem surgir. Eu tive aí uns 2 anos de pesquisa da qualidade da tensegridade. A tensegridade é essa qualidade de um objeto, de um ser inanimado, uma qualidade de vida, uma qualidade de movimento, de qualidade de resposta, um objeto que tem capacidade de responder, de interagir com você. Então é uma disponibilidade para movimento e ao mesmo tempo que o objeto consegue sustentar e manter uma forma. É manter uma forma e poder ser flexível também. E poder estar disposto a se mover. Tive 2 experiências de me experimentar com as estruturas dentro de um processo criativo de dança. Então foram processos muito interessantes, onde eu pude usar dessas estruturas como os dispositivos disparadores dessa qualidade em mim e entender essa relação dessa qualidade com a experiência do corpo em movimento. Essa relação, desse nosso corpo que tem essa qualidade e nessa relação com esses objetos. E foi uma das formas bem importantes para mim de incorporar essa qualidade na minha vida, na minha experiência de mim mesmo. Era essa curiosidade, esse entusiasmo de querer investigar isso aqui, porque me tocava e eu queria fazer alguma coisa com isso. A qualidade dessas estruturas era o que me interessava, e aí eu ia sentindo o que é que me movia para eu seguir o meu movimento. Então eu fui experimentando diferentes caminhos. Uma escolha que eu fiz foi usar uma célula, onde essa célula se multiplicaria para eu ir fazendo os objetos, as estruturas. E essa célula é isso aqui, é um palito e um elástico fechado. As estruturas são todas feitas dessa célula, palito, elástico. E esse elástico fechado, porque você pode fazer estruturas de tensegridade com elásticos abertos. E aí quando eu faço essa escolha dessa célula, desse palito com esse elástico fechado, quer dizer, a célula é um palito e um elástico que abraça esse palito, é muito interessante que aí quando você vai montar as estruturas de tensegridade com essa lógica, começa a se dar uma lógica entre os palitos, na relação entre os palitos, uma lógica de cooperação, que é muito, muito legal, porque um palito, ele nas suas pontas, o palito, ele abraça ou morde 2 outros palitos, e aí nas suas laterais, onde está o elástico, ele é mordido ou é abraçado por outros 2 palitos. Então o mesmo palito, ele está sempre se conectando com 4 outros palitos nesse sistema, que é um brinquedo, e que no caso esse sistema, nos Sombricalhos funciona da mesma forma. Então um palito está conectado com 4 outros, 2 na ponta onde ele morde ou abraça e 2 nas laterais onde ele é mordido ou é abraçado. Então tem sempre essa relação de dar e receber que acontece entre os palitos, uma relação de cooperação que acontece, que é muito, muito interessante. Então essa foi a escolha que eu fiz para me dar um contorno de seguir numa direção.
Durante a minha pesquisa da tensegridade, eu fui sendo guiado fazendo volumes fechados, geometrias, os edros. Por exemplo, aqui eu tenho um hexaedro, que é o que a gente conhece como cubo, e a gente pode fazer esse volume em tensegridade, que no caso é esse aqui. Esse aqui é um cubo na qualidade da tensegridade. Em diferentes, eu fui pesquisando essas volumetrias e fui fazendo os brinquedos guiados por essas volumetrias. Então, por exemplo, aqui é um icosaedro, e eu cheguei até a fazer uma geodésica, né? No caso aqui, essa bolota, ela é uma geodésica, que é uma estrutura já, uma volumetria mais complexa. Mas são todas volumetrias que elas têm um contorno e elas são fechadas. E aí teve um momento aí da pesquisa que eu fiquei um pouco estagnado. A qualidade dos objetos ainda me interessavam, mas parecia que eu não tinha mais nenhum caminho palpável assim de estudo em relação às estruturas que me interessava. Então parecia que tinha algum lugar em mim que essa direção de seguir essa pesquisa com esses brinquedos estava minguando. Mas era muito curioso e em mim ficava um lugar de não querer abandonar, porque essa qualidade desses objetos mexem muito comigo. Eu, tem alguma coisa aí. O que será? Não estava conseguindo, então, encontrar isso em mim. Nesse período que a pesquisa estava mais estagnada, foi um período que eu comecei a fazer os rituais de ayahuasca, que durou aí um período de quase um ano. E nesse período eu resolvi, em um dos rituais, trazer uma bolota dessa, um brinquedo desse comigo e tentar fazer uma relação mais viva de encontrar em mim o que aquilo poderia fazer brotar numa ação mais palpável. Eu vejo a medicina da ayahuasca como um disparador para vulcanizar processos pessoais que estão presos ou potenciais que estão escondidos, canais de interação com o mundo que estão fechados. E na minha experiência com a ayahuasca foi esse lugar de abrir canais. Então esse foi a minha brincadeira de levar um objeto desse comigo no ritual e fazer essa pergunta. O que eu posso fazer com isso agora, né? Eu estou me sentindo estagnado. E essa pergunta é para mim mesmo, é para as minhas inteligências orgânicas que estão aqui e que com o disparador da medicina ayahuasca faz emergir em ação, em expressão. Então, eu não tive nenhuma resposta ou nenhuma clareza em relação a isso, mas um tanto de meses depois surgiram os sombricalhos. E para mim o sombricalho é a resposta a essa pergunta, a essa indagação que eu fiz. E aí se você me perguntar, mas Fabiano, como é que nasceu esses bonecos, né? Como é que nasceu os sombricalhos? E aí teve um período aí de 2 semanas que eu estava ali num grupo junto com Johannes Freiber, a Denise Passos. E aí no período aí de 2 semanas que eles trouxeram primeiro essa ideia da fita de Moebius, que é muito interessante, traz essa ideia da continuidade. Então essa aqui é a fita de Moebius. Se você for seguir aqui com um lápis, e eu vou fazer aqui com o meu dedo, e desenhar uma linha nessa tira, você vai ver que é um lugar que você às vezes está dentro e às vezes você está fora. Então é esse caminho de ir para dentro e para fora, e essa continuidade, essa possibilidade de estar sempre em movimento. E na mesma semana eu tive uma aula de embriologia e também dentro ali do assunto do corpo somático, da experiência somática do Stanley Keleman, onde foi apresentada essa ideia desse contínuo da vida, desde quando surge o embrião e começa ali a vida acontecer, essa vida, esse metabolismo, esses processos vitais, eles seguem num contínuo até aquela vida acabar.
até aquela vida morrer. E esse processo contínuo de desenvolvimento da vida e maturação da vida, ele vai se fazendo, né? As células vão se multiplicando, se desenvolvendo, se especializando, e aí nesse processo contínuo elas vão criando dobras delas mesmas, elas vão criando bolsas, camadas, elas vão criando reentrâncias, ambiências específicas, vão criando membros. Então esse é o processo de desenvolvimento, né, da vida, e que vai criando formas, né? A vida vai criando a sua própria forma, essa forma vai se desenvolvendo, né, e vai também se transformando. Então esse assunto me interessou demais. E eu, recheado com esses assuntos aí, da continuidade e dessa vida que vai se recriando nela mesma, eu resolvi experimentar isso nas estruturas de tensegridade. Então o que eu fiz? Eu comecei a brincar com essas estruturas e nunca fechar. Então de uma eu começo a construir uma outra coisa aqui. E aí eu vou construindo, tecendo, e que na verdade passa de ser volumes, mas começa a ser tecidos. Tecidos que vão criando formas no espaço. E que essas formas podem ser infinitas. E assim surgiu o primeiro boneco. Eu lembro quando eu terminei de fazer esse boneco, eu deixava ele pendurado assim, e aquilo me mostrava assim que ali se abria um novo campo de pesquisa. Ali tinha um universo sem limites. Eu comecei a experimentar e brincar com ele, e eu reconhecia que a melhor forma de eu poder ter um contato com aquela presença era ele pendurado. Eu ficava pendurando assim, com a minha mão e vendo ele no espaço. Foi a forma que eu percebi que ele mais se expressava as suas qualidades. Então eu comecei a realmente pendurar esses bonecos, e aí teve um dia que eu reconheci a sombra que o boneco fazia na parede. Essa sombra é bem interessante. Tem uma riqueza aí. E aí comecei a brincar com lanterna, comecei a brincar movendo o objeto e vendo como é que o movimento acontecia na sombra. E aquilo também se abriu, aqui dá para brincar demais, aqui dá para se divertir. Essa sensação de voltar a ser criança. E dessas sombras foi o que me deu vontade de batizar esses bonecos com esse nome de sombricalhos, que são brinquedos de sombra, penduricalhos de sombra. E aí, esse primeiro boneco que eu fiz, eu já tive essa sensação de, isso aqui tem uma qualidade de forma orgânica. Quer dizer, não só é uma qualidade que a minha sensação, quando eu interajo com ela, tem essa qualidade de vida, de movimento, mas também é uma qualidade que a própria forma que se faz no espaço tem um design orgânico, parece, me faz remeter à experiência que eu tenho com os designs da natureza. Tem uma coisa que eu sou muito entusiasmado, que é contemplar os designs da vida. Os designs de uma planta, os designs dos animais, dos insetos. Para mim é um absurdo de criatividade, e reconhecendo essas formas que a vida vai se expressando, né? Então é como se esse trabalho dos bonecos eu estivesse criando aí uma linguagem de construção de formas que tem essa possibilidade de expressar esses designs orgânicos, esses designs que você encontra na natureza, e de uma forma lúdica. Então, ao longo da criação de cada boneco, eu fui descobrindo
novas possibilidades de interagir com essa técnica, ou com essa linguagem. E aí fui explorando e foram se abrindo novas possibilidades para poder criar esses volumes, esses designs no espaço. Já quando eu fazia os brinquedos, eu adorava brincar com as cores. E eu via que as cores era também uma possibilidade. Eu tenho 30 palitos e eu tenho 2 cores. Antes de começar, mesmo já tendo os palitos e as cores, as possibilidades que eu posso construir aquelas cores no brinquedo eram infinitas. E eu, uau, o que eu vou fazer? Como é que eu vou brincar? E essa brincadeira das cores, elas se estenderam para os bonecos. E as cores são um elemento muito presente nos designs vivos, né? Nos designs orgânicos. Tem insetos que é um absurdo a configuração das cores que você... Flores também, plantas. Então esse design das cores é um outro elemento que me entusiasma bastante quando eu vou brincando com eles. Inclusive teve alguns deles que depois da forma pronta eu troquei alguns elásticos porque eu via que precisava ter aquela cor naquele lugar. Os bonecos para mim têm essa possibilidade de quando você olha para eles, te abre um canal para você imaginar, para explorar a tua imaginação e lidar com aquela imagem, aquela ambiência imagética que surge na interação com aquilo que está ali palpável na sua frente. E uma coisa que me entusiasma demais é essa linguagem, que é uma linguagem aberta, onde você pode criar muitas possibilidades de shapes ocupando espaço. Shapes que têm um movimento, uma mobilidade e que tem um caráter, eu digo, orgânico. Eu gosto às vezes até de chamar de geometria orgânica. Era muito interessante, por exemplo, poder ver que você pode fazer uma superfície que está numa ambiência interna e aí depois ela vai para fora, né? E aí sempre me lembrando muito a fita de Moebius e toda essa ideia da embriologia, né? Do corpo que vai se formando, esses tecidos, né? Que vão se formando. Os bonecos dá para criar essas bolsas internas, dá para criar tubos, tecidos, camadas, né, que se sobrepõem. Dá para criar ambiências internas que vão mudando a sua forma, né, no espaço. Os bonecos podem ter membros de vários tipos. E tem uma relação também com cheios e vazios, lugares de passagem, articulações. É muito claro para mim as diretrizes de como vai se fazendo e eu fico alegre de imaginar que outras pessoas possam também se experimentar criando essas estruturas no espaço e eu poder ver outras perspectivas de se fazer isso. Esses bonecos são como mitos pessoais. Mitos de processos que eu vivi ou que eu ainda vivo. Então é uma vontade de revelar esse casulo aqui que eu criei com todos os bonecos que estão aqui. O primeiro boneco, Sombricalho, eu fiz ele no segundo semestre de 2017. O último boneco que eu fiz foi agora na quarentena 2020. E para eu começar a fazer um boneco, foi ficando muito claro para mim que era necessário uma força que vinha de dentro para fora. Era necessário que tivesse algo acontecendo em mim, querendo se expressar no fazer de um boneco. Então, eu não conseguia muito deliberadamente fazer um boneco, mas eu sentia os momentos que eles começavam a brotar e vinham vontades. E os bonecos vieram de diferentes contextos.
internos, desde sensações muito específicas de movimento a partir da prática do Feldenkrais. Outros foram imagens que vieram para mim e é uma vontade de criar alguma coisa que representasse ou dialogasse com essas imagens. Teve outros bonecos que surgiram dentro de um contexto que eu estava vivendo e que era simplesmente uma vontade de fazer um boneco, não tinha tanta clareza, mas que depois que eles ficaram prontos, a experiência com eles foram me revelando aquele momento que eu vivi no fazer o boneco. Teve um boneco que eu fiz de uma memória que ficou muito forte em mim, de uma experiência de movimento, que nesse caso foi de um papagaio que eu fiquei vendo ali o papagaio se torcer o pescoço, colocar a cabeça de cabeça para baixo e sem mudar o tronco. E aquilo lá me impressionava demais. É como se em mim eu começava a imaginar eu fazendo aquele movimento de torção do pescoço que o papagaio fazia. E aquela sensação de torção ficou em mim. E aí dias depois me veio uma vontade de fazer um boneco que tivesse uma torção. E aí eu fiz um boneco com essa força que veio dessa experiência, né, dessa memória. Hoje são 12 bonecos, sendo que um deles é uma bolota, que é como se fosse o início desse abrir, né, essa estrutura fechada. Então, mas essa bolota, ela tá pendurada na casa e ela complementa, ela conversa e dialoga com os outros 11 bonecos que foram nascendo nesse processo. Esse é o Gromelo, é uma coisa que eu gosto muito de brincar. Isso me faz brincar com as palavras, com os sons. E é dessa ambiência minha que me faz brincar com o nome dos bonecos. Então eu dou nome para eles, cada boneco tem um nome. E são nomes que eu não faço nenhum esforço mental ou nenhum esforço cognitivo para fazer o nome, mas eles nascem muito naturalmente a cada boneco. Às vezes quando eu estou fazendo, às vezes depois, mas simplesmente aparece para mim o nome e aí eu vou brincando com esses nomes. Todo esse movimento dos sombricalhos tem muito a ver com essa casa. Eles têm uma relação com essa casa e uma relação comigo criando o espaço dessa casa. Então, à medida que eu vou fazendo esses bonecos, eles vão ocupando os espaços e eles ocupam o espaço. Você caminha pela casa e de repente você está esbarrando. E é isso mesmo. É o movimento na casa que dá vida para os bonecos. A maioria dos bonecos foram feitos aqui, nessa casa. Alguns foram feitos fora. Mas eles estão todos aqui. Eles criam uma ambiência que me favorece a me sentir e mais aberto para me expressar. Então eles são como tatuagens. São representações muito específicas de processos meus. Tatuagens que eu esculpo no ambiente da minha casa. Essa minha casa que é uma pele que me dá um contorno